Olá! Já parou para pensar quem é que define as regras daquela corrida de moto por aplicativo? Ou porque o imposto sobre grandes fortunas, que está previsto na nossa Constituição, nunca saiu do papel? E a aposentadoria de milhões de servidores, como é que fica? Bom, o informativo 1198 do STF veio para jogar uma luz em tudo isso. Vamos decifrar juntos 3 decisões que saem dos tribunais e chegam direto no nosso dia a dia. Pois é, essa é a grande questão, né? As decisões que são tomadas lá em Brasília podem até parecer distantes, mas, no fim das contas, elas impactam o preço do transporte, a forma como os impostos são distribuídos e a sustentabilidade do futuro de todo mundo. Então, vamos mergulhar em como o STF lidou com esses 3 temas super importantes. No nosso roteiro de hoje, a gente começa com a briga sobre o transporte por aplicativo. Depois, vamos para a novela que já dura décadas, que é o imposto sobre grandes fortunas. E para fechar, a gente vê a decisão que bateu o martelo sobre o futuro da previdência de milhões de servidores. Vamos lá, então. É importante a gente entender que esses não são só casos jurídicos isolados, sabe? Cada um deles é, na verdade, um teste para a nossa Constituição, mostrando como os princípios delas são aplicados para resolver os desafios do Brasil de hoje, que vão desde a economia digital até a responsabilidade com as contas públicas. Nosso primeiro caso leva a gente direto para as ruas de São Paulo e para o coração da economia dos aplicativos. O que aconteceu foi que o Estado decidiu criar suas próprias regras para o transporte de passageiros por moto. À primeira vista, parece uma questão local, né? Mas o que estava em jogo era muito maior. Uma disputa sobre quem tem o poder de legislar sobre transporte no país inteiro. E aqui está o X da questão. De um lado, a lei paulista tentando impor suas próprias condições, do outro, a Constituição Federal, que é bem clara ao dizer que legislar sobre trânsito e transporte é uma tarefa exclusiva da União, do governo federal. A pergunta que chegou no STF foi: um Estado pode criar uma lei sobre um assunto que a Constituição já disse que é federal? A resposta do STF foi unânime e foi um sonoro não. A Corte entendeu que a Lei de São Paulo não só invadiu uma área que não era dela, mas também feriu princípios básicos da economia, como a livre iniciativa e a concorrência. Na prática, a decisão protegeu o país de um cenário caótico, onde cada estado criaria suas regras, o que poderia encarecer e dificultar um serviço essencial, prejudicando tanto quem trabalha quanto quem usa o serviço. O resultado, então, ficou bem claro. A Lei de São Paulo foi declarada inconstitucional. Com isso, o STF reforçou que as regras para esse tipo de transporte têm que ser as mesmas no país todo. Isso evita aquela colcha de retalhos de leis diferentes e garante segurança jurídica para todo mundo: empresas, trabalhadores e consumidores. Agora, vamos mudar de assunto e falar de um tema que mexe com a estrutura de impostos do país. É uma história sobre uma promessa da Constituição que está na gaveta há décadas: o imposto sobre grandes fortunas. Para entender essa decisão, a gente precisa conhecer esse conceito aqui: mora legislativa. É um nome chique, o termo jurídico, para quando o Congresso Nacional simplesmente não faz o seu trabalho de regulamentar algo que a própria Constituição mandou fazer. É, basicamente, uma omissão inconstitucional. E olha, essa espera é longa, muito longa. A gente está falando de uma ordem que nasceu junto com a nossa democracia atual. O imposto sobre grandes fortunas foi previsto lá na Constituição de 1988, no mesmo texto que redesenhou o Brasil. Pois é, essa é a pergunta de milhões, ou melhor, de bilhões, né? A falta de uma lei complementar para regulamentar o imposto impede que ele seja cobrado. E foi exatamente essa inércia, essa parada de mais de 30 anos que levou o caso ao STF. Agora, o mais interessante aqui é ver os limites do poder judiciário. O STF pode sim apontar o dedo e dizer: Congresso, vocês estão em falta com um dever constitucional. Mas o tribunal não pode pegar a caneta e escrever a lei no lugar deles. Isso seria uma baita confusão, uma violação da separação dos poderes. Criar o imposto é tarefa dos parlamentares e de mais ninguém. E foi exatamente isso que a Corte decidiu. O STF reconheceu formalmente a tal da mora legislativa, ou seja, declarou que a omissão do Congresso é inconstitucional. É um recado bem forte. Só que o tribunal preferiu não dar um prazo para o Congresso criar a lei, porque reconheceu que o tema é politicamente e economicamente complexo. A bola então volta para o campo do legislativo, mas agora com o selo oficial de que essa inércia toda é uma falha constitucional.
Partindo para o nosso último grande julgamento, esse aqui trata da aposentadoria de milhões de servidores públicos federais e, claro, do futuro das contas públicas. O STF foi chamado para dizer se uma das reformas da Previdência mais importantes das últimas décadas era válida ou não. Como a gente pode ver nessa linha do tempo, essa mudança foi sendo construída ao longo de 20 anos. Começou lá em 2003, com uma emenda à Constituição, ganhou corpo em 2012, com a criação dos fundos de previdência, e agora, com essa decisão recente, recebe o carimbo final de validade do Supremo, consolidando o modelo todo. Mas, afinal, como essa reforma funciona na prática? Ela mudou tudo para os novos servidores. Antes, as aposentadorias podiam ser integrais. Agora, elas têm um limite, um teto, que é o mesmo do INSS, igual para qualquer trabalhador da iniciativa privada. Para receber acima desse valor, o servidor precisa contribuir para um fundo complementar, o FUNPRESP, e foi justamente a estrutura desse fundo que foi questionada no STF. A conclusão da Corte não deixou nenhuma dúvida, e essa citação resume tudo. O STF validou o modelo por completo, confirmou que criar esse regime de previdência complementar para os servidores federais e aplicar ele inclusive para os membros do Judiciário está totalmente de acordo com a Constituição. O resultado final é a segurança jurídica para uma reforma que tem um impacto financeiro gigantesco para as futuras gerações. O STF disse que todo o processo foi correto, confirmando que a criação do sistema por uma lei comum, uma lei ordinária, e também a estrutura dos fundos estão certinhas, seguindo a Constituição à risca. Bom, agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça. O que esses três casos tão diferentes, transporte, imposto e previdência, nos contam sobre o papel do Supremo Tribunal Federal hoje em dia? Cada caso mostra uma faceta diferente do STF como o grande árbitro das regras do jogo no Brasil. No caso do transporte, ele disse quem pode criar as regras. No do imposto, ele cobrou uma ação do legislativo, mas sem tomar o lugar dele. E na Previdência, ele deu a palavra final, garantindo validade de uma política pública que vai impactar o país por muito tempo. E a gente encerra com essa reflexão. Juntos, esses casos mostram um judiciário que não está só resolvendo brigas do passado, mas que participa ativamente da construção do futuro econômico e social do Brasil. Fica a pergunta sobre qual é o equilíbrio ideal para esse papel. Obrigado pela companhia e até a próxima análise.